Olá, eu sou a Grace e nesse tempo vamos fazer o nosso estudo de GDC. E antes do estudo, nós vamos fazer o nosso devocional do dia 31 de julho. Você vai fazer o devocional no dia do seu GDC, ok? Antes de começar o seu estudo. Então, o nosso devocional de hoje, escrito pelo nosso querido pastor Carlito Paz, diz o seguinte, Lucas 30, 13. Castigo para Corazim, castigo para Betsaida. Se fosse concedida a Tiro e Sidom metade das oportunidades que vocês tiveram, elas estariam de joelhos há muito tempo, arrependidos, clamando por misericórdia. Então, Jesus escolheu viver em uma região de gentios, de pessoas simples e consideradas impuras religiosamente pela sociedade judaica. Jesus andou em meio das pessoas e uma das coisas que mais chamava a atenção de Jesus era a fé. Todas as vezes que a pessoa manifestava um sentimento ou uma atitude de fé, isso chamava a atenção de Jesus. Eu quero destacar desse devocional o texto que está em Hebreus 11:1, que diz: a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. E diz também que sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Eu também quero destacar o final da frase desse nosso devocional, que diz o seguinte: decida acreditar no que você não vê hoje, para que no futuro não precise ver para crer, pois poderá ser tarde demais. A fé é uma escolha, que seu arrependimento venha pela decisão de fé. Disse Jesus que os que não viram, mas creram, seriam os felizes da terra e por toda a eternidade. Que essa palavra abençoe, sem dúvida, o meu e o seu coração. Antes de nós começarmos o nosso estudo de GDC, nós também temos um momento de comunhão, que é um momento bem especial, onde você vai oferecer um lanche, cada um traz alguma coisa, da maneira que vocês quiserem. Mas é importante ter esse momento de comunhão também. O estudo desse GDC dessa semana é a última mensagem da série As Palavras de Jesus Curam, que tem nos abençoado tanto também nos cultos presenciais que a gente tem assistido. Se você tem tido a oportunidade ou de vir presencialmente ou de assistir também pelo YouTube, pelo canal do YouTube. E o nosso texto vai dizer também que Tiago 1, 5 a 8. Se alguém de vocês tem falta de sabedoria, peçam a Deus, que a todos dá livremente de boa vontade, e lhe será concedido. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor, pois tem mente dividida e é instável em tudo o que faz. Então, essa última mensagem vai nos falar de uma mente confusa. Nós estamos vivendo tempos de muitas informações, não é mesmo? Seja pela internet, seja através de mensagens, né? O WhatsApp, quanto tempo que eu e você, às vezes, ficamos conversando pelo WhatsApp. É um recurso bom da modernidade, mas pode tirar o nosso foco também, pode nos distrair. E fora isso, né, a gente consegue ver e perceber que hoje em dia até as crianças estão ocupadas, as crianças estão até estressadas. Mas aqui no nosso texto nós vamos verificar e vamos estudar que nós precisamos ter a nossa mente cativa a Deus, nossa mente em Cristo. Talvez você já tenha ouvido falar esse termo, né? A gente não pode impedir que os pássaros voem sobre nossa cabeça, mas podemos impedir que façam ninhos. Então, da mesma forma, a nossa mente ela pode passar pensamentos não bons, né? Pensamentos ruins, mas nós não necessariamente precisamos ficar com esses pensamentos. Mesmo porque a palavra de Deus vai nos ensinar que nós temos que ter a mente de Cristo. Então, como que eu e você vamos ter a cura sobre a nossa mente? E quando isso acontece? Isso acontece, quando nós reconhecemos a necessidade de Jesus. O nosso estudo vai falar sobre o encontro de Jesus com Nicodemos. Nicodemos era um homem que era uma autoridade, era uma influência da época entre os judeus. Então, o texto de João 3, 1 a 3, vai dizer: havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse: Mestre, nós sabemos que ensinas da parte de Deus,
pois ninguém pode realizar os sinais milagrosos que está fazendo, se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou: digo a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Então, nós precisamos não só ter o conhecimento de quem Jesus é, mas nós precisamos andar com ele, nos relacionarmos com ele, porque Jesus é uma pessoa relacional. Então, conhecendo Jesus, nós sabemos que necessitamos dele para tudo. E aí, nesse primeiro ponto, nós já temos 2 perguntas que você pode fazer no seu grupo e cada um responder. O que tem confundido a sua mente? E a outra pergunta é: quais pensamentos em sua mente necessitam ser entregues a Jesus e moldados à verdade do Evangelho? O segundo ponto que nós precisamos também aprender é que a mente confusa acontece quando discernimos os momentos por meio do Espírito Santo. Perguntou Nicodemos: como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre da sua mãe e renascer. Respondeu Jesus: digo a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce no Espírito é Espírito. Está em João 3, 4 a 6. E também o texto de Romanos 12, 2 vai dizer: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. Então, todos os dias, eu e você podemos fazer uma limpeza na nossa mente e pensar os pensamentos de Deus. Como que nós podemos fazer isso? Lendo a palavra de Deus, como diz o texto, cantando salmos e hinos espirituais e vivendo uma vida diante do Senhor mesmo. Como eu disse, as dificuldades virão, as lutas virão, mas nós podemos vencer, porque Jesus já venceu. Então não tente ver com os olhos físicos o que somente a fé pode enxergar. Então Nicodemos, ele falou de algo físico, né? Como que eu vou voltar para o ventre da minha mãe? Jesus vai dizer: não, você, em verdade vos digo que não tem como você nascer se você não nascer da água e do Espírito. Mais uma pergunta nesse ponto. O ponto 2. Seus padrões de pensamento estão mais atrelados ao mundo terreno e lógico ou submetidos e moldados ao padrão de Jesus? Como que você tem pensado hoje? Como que você tem enfrentado as suas dificuldades, as suas crises ou até as suas lutas no dia de hoje? E o terceiro ponto, a cura sobre a mente confusa acontece quando abrimos mão do orgulho para aprender. Então, em João 3, 9 a 10, perguntou Nicodemos: como pode ser isso? Disse Jesus: você é mestre em Israel e não entende essas coisas? Em Tiago 4, 5 vai dizer: Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graças aos humildes. O orgulho, ele tanto nos distancia de Deus, quanto nos distancia das pessoas. Então, algo que eu levo comigo é que eu preciso sempre ter um coração ensinável. Não importa se é um idoso que vai me ensinar, se é um adulto, se é uma criança. Mas se nós estivermos abertos e formos humildes, nós vamos aprender sempre algo e também ensinar. E aí tem mais uma pergunta para mim e para você. Você tem se posicionado com humildade diante de Deus para se relacionar com Ele e conhecer verdadeiramente a sua palavra? E mais uma vez, né, abrirmos mão do nosso orgulho, principalmente diante de Deus, porque Ele é o conhecedor de todas as coisas. Então, nós chegamos ao final desse estudo com a conclusão do texto de João 3, 16 a 18. Porque Deus amou tanto o mundo, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus enviou seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Então, tudo que Nicodemos precisava saber de Jesus é que ainda todos nós precisamos saber hoje é que a sua missão envolve a revelação do amor de Deus. Então, que eu e você estejamos sempre abrigados, abraçados e bem pertinho do amor de Deus mesmo. Nesse momento, foque a sua atenção no amor que Jesus tem por você. Então, Deus entregou tudo que Ele tinha para mim e para você, que foi o Filho dele.
por amor a mim e a você. Então, eu quero te lembrar que nós vamos ter também a Conferência Farol, dia 19 de agosto, onde toda a nossa família igreja, nós somos uma família em muitos lugares, nós vamos estar reunidos aqui com os nossos pais espirituais, vai ser muito especial ter você junto. Eu já fiz a minha inscrição, o seu líder de GDC, seu coordenador supervisor, pode te passar o link, faça a sua inscrição, vai ser muito bom, vai ser uma festa em família e eu quero te convidar, te encorajar a estarmos juntos. Nós vamos ter leves de assuntos bastante importantes relativos a como nós fazemos e como nós vivemos como igreja. Então, venha também servir, venha também estar juntos nesse tempo de comunhão. No final desse estudo, nós temos a indicação de um livro da doutora Caroline Leaf. O livro é Pense, Aprenda e Tenha Sucesso. Então, que eu e você possamos receber, através das palavras que Jesus nos dá para sermos curados. Que Deus te abençoe nesse tempo. Também tem um momento de oração, uns pelos outros no seu GDC, que é também bastante especial e importante. Até a próxima. Deus abençoe.